Olá, a paz de Cristo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Hoje vamos para mais uma mensagem que seja para edificação e para a honra e glória do nome do Senhor. E espero e desejo muito que você escute essa palavra, que você enxergue essa mensagem, Enxergue essa mensagem e escutem bem o que a palavra do Senhor tem para você hoje, nesse dia, tá? Por quê? Porque muitos veem, poucos enxergam. Muitos ouvem, poucos escutam. A gente percebe isso, né, meu irmão? Você vê quando você está andando na rua, quantas e quantas imagens vêm à sua cabeça, vêm aos seus olhos, né? Quando você está dirigindo, passando por várias e várias paisagens, pessoas, animais, casas, prédios, rios, natureza. Mas você está vendo um monte de coisa, mas o que você está enxergando? Você enxerga aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja. Alguma coisa que te chama atenção, você vai enxergar. Não é isso? Você vai enxergar aquilo que te chama atenção. Aquilo que vai levar teu cérebro a pensar alguma coisa. No mais, você simplesmente está vendo um monte de coisas. Então, essa é a mensagem dessa semana. Muitos veem, poucos enxergam. Aqui nós estamos falando de enxergar a realidade. Enxergar aquilo que aguarda a humanidade. Enxergar de modo real, não de modo enganoso, né? Não como se fosse assim revestido de uma fantasia, de algo que está tudo maravilha, tudo bem, quando lá no fundo a realidade é outra, tá? Então, essa forma de enxergar que nós estaremos falando nesse dia, tá? E escutar. Escutar o quê? Tem tantos sons por aí, né? Tanta gente falando muita coisa, tantas palavras na internet, tantos gurus, tantos coaches, tantos pastores, tantos líderes religiosos, tanta coisa falada, tanta falação, né? Isso falando dos meios religiosos, sem contar os meios do mundo, né? Políticos, esportivo, formação de tudo quanto é tipo, muita coisa para se ouvir. Mas o que você está escutando? Você está escutando a verdade ou você está escutando a mentira? É isso que a gente tem que ficar esperto, meu irmão. Isso que a gente tem que estar atento, tá? Então, tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos aqui. Eu vou só citar. Inclusive, vou dizer para vocês por que veio a mensagem dessa semana, esse tema. Porque essa semana, conversando com uma senhora, próximo dos 60 anos, uma senhora que trabalha numa fábrica como costureira, parece. Eu diria assim, que não é uma pessoa, ela não é uma doutora, né? Ela não é uma juíza, ela não é uma cientista, ela é uma pessoa simples da sociedade. E vendo o pensamento dela, olha só o que ela falou para mim, né? Nas conversas ali. Ela disse que de vez em quando ela perde o sono, que ela gosta muito de futebol, adora assistir jogos, campeonatos, né? Tem o time predileto dela. E aí, às vezes, ela acorda sem sono na madrugada e ela fica preocupada, né? Preocupada com qual é a colocação do seu time no campeonato, ou outro time lá, o adversário dela, qual é a posição. Ela levanta durante a madrugada e vai lá pesquisar. Fica lá perdendo horas ali em cima daquele tema que é do seu interesse, né? E sem contar que muitos ficam perdidos ainda, ficam perdendo tempo com políticas, né? Desse mundo, com políticos, na verdade, desse mundo, ouvindo um monte de conversa para lá e para cá, um monte de mentiras, né? Porque uma coisa que o homem sabe fazer muito bem é mentir. Poucos falam a verdade. A verdade, ela está aqui, ó. Aquele que fala da palavra de Deus, de verdade, fala da palavra, como ela é. Como a palavra é. Não distorcendo ela, mas a palavra de Deus. Esse fala a verdade. Agora, aqueles que estão falando coisas do mundo, aí, meu amigo, e essas pessoas estão buscando. Aí você pensa, não, as pessoas mais simples, né? Estão perdidas aí com essas coisas. As pessoas mais estudadas, mais intelectuais, elas estão melhor colocadas. Aí, de repente, você abre aparece para você no YouTube lá um vídeo falando sobre a questão da temperatura, que inclusive saiu um estudo recente aqui no país, né? Saiu da NASA, aí referenciou, né, o Brasil também como um dos locais
onde em 50 anos vai ficar inabitável muitas regiões, devido ao excesso de calor, né? Aquecimento global, uma série de fatores aí, posição do Brasil, né, no planeta, que ela é muito propícia a ter um aquecimento. A gente já está vendo isso, né? Não precisa o cientista falar 50 anos. Inclusive, vários locais do Brasil aqui, no sul do Brasil, inclusive, já estão com temperaturas altíssimas. E aí o que acontece? Tudo bem, os caras estão falando. Aí vem os estudiosos, os sábios, né, aqui do mundo, cientistas, entendidos aí da área, com um monte de pessoas ditas entendidas, conforme você vê aí, ó, existe podcast, existe jornalismo, existe toda uma comunicação, né? E eles ficam debatendo aquele assunto como se eles fossem resolver alguma coisa sobre isso. Iludidos que o homem vai conseguir resolver a questão do aquecimento global, questão desse aquecimento que vai acontecer. E ficam falando um monte de baboseiras, besteiras, porque a gente sabe que nada daquilo que eles estão falando vai acontecer. Por quê? Porque nós já sabemos o final de tudo isso. Está aqui, ó. Basta que você leia, enxergue, ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Você vai saber que não tem. Então o estudado está falando besteiras. Por que acontece isso, meu irmão? Porque eles têm muito conhecimento, né? Eles têm bastante conhecimento. Porque lá no começo da história da humanidade, quando o homem se perdeu, ele comeu do fruto do conhecimento. Então ele tem muito conhecimento, conhecimento humano, conhecimento que serve para ele discernir essas coisinhas por cima, como se ele conseguisse resolver a situação do mundo, como se ele não soubesse, né, que existe aí, que está reservado, né, aquele dia onde o sol se escurecerá, onde a lua não dará mais seu brilho, onde o ai vai ser a palavra mais, vai ser aquela palavra mais falada na boca das pessoas, porque o pânico vai se estabelecer, o medo, o sofrimento. Isso eles não estão vendo. Por quê? Porque eles têm o conhecimento, eles acham que eles vão resolver tudo, né? Só que nós sabemos que não é bem assim. Só que aqui nós não estamos falando nesse vídeo, meu irmão. Nós não estamos aqui querendo assustar ninguém, querendo colocar pânico em ninguém. Até porque nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos a paz. Temos a paz, porque sabemos, conhecemos, né? Deus nos fez enxergar aquilo que muitos não estão vendo. Não estão enxergando, na verdade. Estão vendo assim passar, né? Mas não estão enxergando. Deus nos fez, Deus tirou as escamas dos nossos olhos. Deus destrancou nossos ouvidos para que a gente escute a mensagem dele, sinta no coração. Então nós sabemos o destino, só que nós sabemos para onde vamos, sabemos que nós seremos livrados de tudo isso que está por vir a esse mundo. É isso que devemos enxergar, as pessoas não estão enxergando isso. As pessoas estão se iludindo com um monte de coisas que estão acontecendo e perdendo o principal foco, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Então, vamos ouvir agora um louvor, nosso irmão Milton Cardoso, e aí você medita sobre a palavra, sobre a mensagem que ele falará, louvará nesse hino, e é justamente isso, né? Não importa se os montes se lancem ao mar, se a terra trema, se o norte vire sul, se o sul vire norte, não interessa se o sol vai escurecer, se a lua não dará seu brilho, nada disso importa, porque nós temos a paz que o Senhor nos dá. Nós temos a tranquilidade na palavra do Senhor, na promessa que Ele fez aqui na sua palavra, que Ele nos buscará, que Ele nos livrará do dia da ira, nos levará para o céu, enquanto o mundo passará por uma grande tribulação, um grande julgamento, caminhando aí, culminando aí para os momentos finais da história da humanidade como ela é hoje, né? Porque tudo aqui vai mudar, tudo aqui vai mudar. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor
seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Oh, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão. É isso, é bem isso mesmo, né? Continuando, dando continuidade ao nosso estudo, irmãos. Nós temos o seguinte, nós estávamos falando anteriormente que os homens, né, tem aquelas pessoas mais simples que estão com uma série de ilusões nesse mundo, distraídas, né, com muitas coisas que o mundo oferece. Nós temos aí uma infinidade, né, de diversão para o homem. Jogos de futebol, campeonatos, agora tem as Olimpíadas, né? Quando não é Olimpíada, é Copa do Mundo, Copa América, aí você tem Campeonato Brasileiro, você tem tanta coisa para distrair esse povo, né? Aí você tem a política também no meio, que eles já praticamente tratam como se fosse uma partida de futebol, disputando ali, discutindo, né? Brigando e se matando até por causa de candidatos ali, pessoas, né? Seres terríveis como todos nós somos. E uma série de distrações, séries de televisão, né? Internet, Netflix e por aí vai. Ou seja, tem muita distração que fazem com que as pessoas vejam muitas coisas, mas não enxerguem a realidade delas. Não enxergam, fazem com que elas não enxerguem que a qualquer momento eles podem deixar essa vida. Não precisa esperar Jesus voltar para começar para que aí então comece o julgamento e comece aí o tormento, né? Aquele dia da ira, né? Dia do Senhor. Aquele período, um período mais tenebroso que a humanidade já viu até hoje. As pessoas não estão enxergando isso, porque é tanta distração nas pessoas mais simples, nas pessoas mais sofisticadas, os mais estudados, tudo a mesma coisa, tá?
Tudo a mesma coisa, só muda o patamar, só muda o nível da conversa, mas no final todos estão iludidos. Por quê? Porque eles não têm sabedoria divina, porque eles não têm os seus olhos abertos ainda. Como que eu terei então, você está vendo esse vídeo aí, como que eu terei meus olhos abertos? Nós falaremos sobre isso na sequência, meu irmão, lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver como que você tem os seus olhos abertos e passa a enxergar aquilo que a maioria da humanidade não está vendo. Tá? Hoje nós temos o conhecimento evoluindo, a ciência se multiplicou, conforme disse Daniel, né, no livro de Daniel, dos últimos dias da história da humanidade, a ciência se multiplicou, temos lançamento de foguete, naves espaciais, aviação de última geração, transportando pessoas e mercadorias e tudo quanto é tipo de coisa para todos os lados desse mundo. Temos carros luxuosos, temos casas de luxo aí, as pessoas que podem, né? Infelizmente, nós sabemos que a grande maioria não tem essa oportunidade, a grande maioria passa por necessidade básica de alimento, não tem saúde, não tem moradia. Mas as pessoas aí, a grande maioria não está enxergando isso também. Isso para eles tanto faz, eles estão preocupados com o seu próprio ventre, né? Iates, navios de luxo, as pessoas estão ali, né? Todo tipo de sofisticação, o homem cada vez criando mais, evoluindo, né? Achando que tudo aqui está uma maravilha. Quando nós sabemos, meu irmão, presta atenção no que eu estou falando, né? Porque não sou eu que falo, né? É a palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus, irmãos, a Bíblia é uma enciclopédia de livros, né? É ela que é a nossa base, ela que é a nossa referência, a nossa fonte de informação. Nós temos aqui homens inspirados por Deus que durante 1.600 anos escreveram os livros que estão aqui nessa Bíblia. Desde os primeiros livros, né, livros de Jó, ali os livros de Gênesis, livros de Moisés, né, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, já na nossa era, né, nossa era cristã, no começo da história, né, nós temos aqui 1.600 anos de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que escreveram aqui isso aqui. Ó. Essa é a nossa fonte de informação. E aqui está dizendo, meu irmão, qual é o destino final de tudo isso. A ciência se multiplicaria. O homem comeu da árvore do conhecimento. Ele consegue desenvolver muita coisa, criar muita coisa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem tem muita coisa de Deus. Infelizmente, caído, né? Porque ele não consegue controlar. Ele não consegue controlar o mal que tem dentro dele. Ele agora passou a ter conhecimento do bem e do mal, mas ele não consegue controlar. Ele é escravo do mal. Ele não faz o bem que ele quer. Porque para fazer o bem que ele quer, ou que ele desejaria, ele precisaria ter seus olhos abertos, ele precisaria ter Jesus Cristo em seu coração, o Espírito Santo habitando nele. A única forma de nós termos contato direto com o Criador, com Deus, é termos o Espírito Santo, é sermos selados pelo Espírito Santo. Tá certo? Então a gente vê as pessoas mais simples, grande maioria da população do mundo, distraída com muita coisa e não enxergando a realidade, não enxergando o caminho que eles devem seguir. E as pessoas, nós temos aqui, irmãos, muitos intelectuais, a ciência, cientistas discutindo, né, a questão do mundo, como que vai ser aquecimento, como que ele vai se salvar, preparando naves espaciais, preparando aí bunkers, né, uma série de coisas aí. Né, alguns até chegam a chamar de arca, dando referência a Noé, como se eles conseguissem produzir uma arca que os vai livrar, né, do final do mundo, do finalmente. Né? Porque todos sabem que temos as guerras nucleares, que podem ser acionadas a qualquer momento, só depende de Deus, não do homem. Porque enquanto Deus não permitir, ninguém aperta botão nenhum. Existe uma autoridade máxima nesse universo, nisso tudo aí. E a autoridade máxima é o nosso grande Deus Criador que habita na luz inacessível. Se ele não permitir nada, nenhum homem aperta nada. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão do Senhor. Então, nós sabemos que temos vulcões aí, né? Uma série de vulcões que podem entrar em erupção a qualquer momento, tornando a vida aqui inabitável, né? Temos aí vulcões como Yellowstone, Toba na Indonésia, Campos Flegreus na Itália, vulcões que a qualquer momento pode ter uma erupção grande, eles estão dormindo, eles não estão extintos. A ciência sabe disso, mas os homens não estão preocupados, não estão nem aí.
estão deleitando nas suas riquezas, no seu luxo, nas suas concupiscências e não estão enxergando a realidade. Mas por que eu tenho que falar isso? É medo que tem que ser colocado em nós? Então, não é medo, irmãos. É realidade, é enxergar a realidade. Isso pode acontecer a qualquer momento. E enxergar, nós que estamos em Cristo Jesus, nós enxergamos que seremos livrados desse dia, dessa hora, de tudo isso que vai acontecer. Nada do que vai acontecer nada do que vai acontecer a esse mundo nos momentos finais da grande tribulação, o crente em Jesus Cristo terá que passar por isso, porque nós somos a noiva de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Estamos aqui dando testemunho de Jesus a esse mundo, a essa terra. Mas quando isso terminar, quando Jesus vir julgar e lançar o julgamento sobre o mundo, não tem mais por que ter nós cristãos aqui estarmos aqui mais. Nós seremos retirados desse planeta, dessa terra. E essa é a nossa maior esperança, meu irmão. Por isso nós temos paz no nosso coração. Sabemos que não passaremos por nada disso. Enxergamos isso, escutamos a palavra do Senhor. Enquanto a maioria não escuta. A maioria estão com seus corações endurecidos, né? Então, tem placas tectônicas que podem se deslocar e mudar todo o planeta, né? Mudar todo o planeta, matar milhões, bilhões de pessoas. Tem asteroides que podem cair. Tem uma série de coisas que estão ali a qualquer momento. Se o grande Deus quiser, né, e permitir, isso vai acontecer. E nós sabemos, né, que tudo isso está registrado. Os profetas estão falando, irmãos. Nós estamos falando em nome do Senhor. Todos estão sendo avisados. A misericórdia de Deus tem feito com que isso não aconteceu ainda. Todos ainda hoje têm a chance de se arrepender dos seus pecados e de se entregar a Jesus. No momento que você se arrepende, se entrega a Jesus Cristo, pronto, meu irmão. Se você for verdadeiro naquilo que você está falando, você terá os seus olhos abertos, as escamas cairão, você terá a venda tirada dos seus olhos, desvendado, né? Seus olhos serão desvendados, então você enxergará a glória do Senhor, enxergará o caminho que esse mundo está indo, a ilusão que eles estão vivendo, aquilo que não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Você consegue enxergar isso, você consegue escutar a palavra do Senhor. Frente a tantas coisas faladas aí, você estará conectado com a verdade do Senhor, com a verdadeira verdade do Senhor. Então, irmãos, vamos aqui ler algumas passagens bíblicas, porque é muito importante que nós sempre falamos, né? Mas que tenhamos referência da palavra do Senhor. Antes de começar aqui os versículos da semana, um versículo que eu acho muito importante, acredito que é um dos mais importantes, principalmente você que ainda não crê em Jesus, você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda não escuta a palavra do Senhor, você ainda não enxerga os mistérios de Deus na sua vida, que é a melhor sensação de todas as sensações que podemos ter nesse mundo. Muitos buscam na droga, no sexo, no luxo, sensação boa, né? Prazeres carnais. Eles não têm a mínima noção de que a melhor sensação que podemos ter é sentir a presença de Deus em nossa vida. É sabermos que estamos com Ele em nós. É como se a gente flutuasse durante esse mundo. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Então o versículo que eu vou falar é João 5:24. Na verdade, isso é Jesus Cristo que está falando, né? Na sua palavra. Na verdade vos digo que quem ouve, eu diria para vocês que quem escuta, né? Que quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Deus da luz inacessível, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não passará, não vai morrer eternamente. Ele tem uma vida eterna. É vida, não é morte eterna. Não entrará em condenação. Esse que crê em Jesus Cristo, que crê naquele que enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, o que Jesus Cristo está querendo, o que nós todos queremos mesmo, é que você saia da morte para a vida, que você saia das trevas para a luz, porque só na luz é que você vai ter a vida eterna com Cristo, tá certo? Mas vamos aqui começar aqui, ó, o que diz aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, as versões, aqui eu estou lendo todas as passagens na versão João Ferreira de Almeida atualizada, tá? Aqui, na verdade, está falando sobre a lei, sobre Moisés, sobre o véu que tinha posto, né, no povo lá, no povo judeu.
Mas os sentidos deles se embotaram, o sentido dos judeus, as pessoas que tinham ali a lei, né, que seguiam, os sentidos deles se embotaram. Quando eu falo sentidos, meus irmãos, nós temos basicamente 5 sentidos, né? Nós temos a visão, a audição, o tato, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, né? Paladar. E tem mais um ali. Nós temos 5 sentidos, né? Mas aqui o mais importante aqui, os sentidos aqui seriam realmente a visão e a audição. E nós temos o sentimento do coração também, né? Vamos falar sobre isso na sequência. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, a Antiga Aliança aqui da Palavra de Deus, é o Velho Testamento, tá, irmãos? Aqui, o Velho Testamento. O mesmo véu permanece. Aquele véu que tinha lá na época de Moisés, lá, no começo, que tinha inclusive no templo, que separava lá o Santíssimo, né? O pessoal não conseguia ver somente o sumo sacerdote. É um véu que lá era representado no templo, mas que também tinha nas pessoas, né? Eles tinham um véu entre eles. Mas o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, como eles têm o sentimento deles, eles estão duro, eles não conseguem se abrir, né? Eles não conseguem aceitar Jesus na sua vida. Eles acabam não sentindo, não vendo, acaba tendo um véu na frente deles e eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles não conseguem vir à salvação. Eles não conseguem sair das trevas e ir para a luz. Por quê? Justamente porque os sentidos deles se embotaram, se endureceram, né? E eles não sabem que se eles forem a Cristo, né? Na sequência a gente vai ler aqui, eles terão isso removido. No versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando é lido Moisés, seriam os 5 livros de Moisés, por exemplo, né? O Pentateuco aqui de Moisés. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, lá o judeu, o gentio, qualquer pessoa do mundo, se converte ao Senhor Jesus, o véu é tirado. E no momento que o véu é tirado, você enxerga as coisas do Senhor. Você passa a escutar as coisas de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Aí você se liberta, meu irmão, minha irmã, de tudo isso que está aprisionando as pessoas, colocando as pessoas prisioneiras. As pessoas estão ansiosas hoje com questões políticas e não tem nada a ver com eles na realidade. Eles acham e acreditam que tem. Eles ficam loucos quando você fala que não tem, mas não tem. Nada muda, nada acontece. Tem um sistema. O príncipe desse mundo está controlando tudo isso. Claro, sobre o olhar de Deus. Deus não vai deixar nada acontecer se não for da sua permissão, da sua vontade. Mas Deus está deixando esse mundo correr como ele está correndo, até o momento que ele vir resolver. Então, você não tem liberdade se você não tiver o Senhor. Você está preso a todas essas armadilhas que o inimigo, o príncipe desse mundo está usando, né, para prender as pessoas, evitando que elas enxerguem a realidade e escutem a palavra de Deus. E veja no versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, caiu as vendas, tiramos a venda dos olhos, contemplando como por espelho, nós estamos contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados com isso, né? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, somos transformados de glória em glória, nós seremos mudados a cada dia, a cada momento, quando mais nós buscamos o Senhor. E nós não estamos vendo, na realidade, na plenitude, né? Nós só veremos na plenitude quando estivermos com o Senhor, lá na glória. Aqui nós vemos como espelho, e já é muito maravilhoso, né? Porque nós aqui temos que ser realmente uma testemunha do Senhor nesse mundo, nessa terra. E continuando aqui, ó, agora já indo para o capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, a palavra de Deus ela está encoberta para quem? Para aqueles que se perdem, para aqueles que estão perdidos, que ainda não encontraram, que ainda não enxergam a realidade de suas vidas, nos quais o Deus desse século, olha que esse Deus aqui é com letra minúscula, tá? Porque esse aqui não é o Deus verdadeiro. Esse aqui é o príncipe desse mundo, a qual a grande maioria das pessoas estão servindo.
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como diz, né? Como o Senhor Jesus Cristo falou, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós tivemos a oportunidade de ver Deus aqui nessa terra, caminhando por essa terra aqui, na imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que veio e morreu e padeceu e levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, para que nós possamos hoje enxergar a maravilha do Senhor, escutar a sua palavra. E você que está ouvindo essa mensagem tem a oportunidade de hoje também, graças ao Senhor Jesus Cristo, ter feito esse grande sacrifício, esse dolorido sacrifício, em nome de todo aquele que crê, para que ele não morra, para que ele não sofra, mas que ele tenha a vida eterna com Cristo. E aí, tem uma outra passagem importante aqui, ó. Os discípulos questionaram Jesus por que ele falava com parábolas, né? As parábolas às vezes é difícil de se entender, né? Então Jesus disse o seguinte, ó, em Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido. O coração deles está endurecido. Então eles não escutam a palavra do Senhor. Eles só ouvem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não entra para o seu coração. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Aqui não é nem ver, né? É enxergar com os olhos, né? Ouçam com os ouvidos, escutem, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus aqui não está curando, não está falando somente de doença, tá, meu irmão? Ele está falando da maior doença de todos, que surgiu lá no momento que o homem pecou, né? Que é o pecado. O pecado, a morte, né? A morte eterna. Todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Todos carecem da salvação. Todos carecem de ser curados desse mal. Todo aquele que ainda não crê em Jesus, ele ainda está doente no pecado, escravo do pecado e será condenado por isso. E em Mateus 13:16 nós temos a palavra da glória, da graça do Senhor. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, porque enxergam, né? Aqui a tradução depende, né, pessoal? Alguns vão traduzir como veem, aqui porque enxergam, né? E os vossos ouvidos, porque ouvem, porque escutam a palavra do Senhor. Então tudo aqui é questão de tradução, mas a gente entendeu, né, o tema da mensagem. E aqui Jesus, aqui na continuação da palavra de Deus, em João 8:44, Jesus, ele pega um pouquinho pesado, mas é a realidade, meu irmão. Às vezes precisa ser pego, até porque ele é o Filho de Deus. Ele enxergava o coração das pessoas. Ele sabia o que as pessoas pensavam. Então, na conversa com os judeus ali, o pessoal da Judéia, ele disse o seguinte, as pessoas ali que estavam questionando Jesus e tal, né? Vós sois do diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Satisfazer-lhe os desejos de quem? Do diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, meu irmão, é triste, né? Quando Jesus fala que as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas que te rejeitam quando você vai evangelizar e falar do Senhor, as pessoas que te olham atravessado, que te olham de baixo, ou de cima embaixo, ou de baixo para cima, né? As pessoas que abaixam a cabeça, se inclinam e saem até correndo quando você fala de Jesus Cristo, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus, porque sois filhos do diabo, é o que diz Jesus aqui em João 8:44, meu irmão. É duro falar isso? É duro. Hoje nós temos uma grande massa de pessoas que professam a Jesus, que professam a Deus, que creem, que dizem que são cristãos, né? Mas na realidade, eles não são, meu irmão. Porque enquanto eles não se converterem verdadeiramente, se arrependerem dos seus maus caminhos, abandonarem o mundo do pecado, serem transformados pelo Espírito Santo, eles são meros professos.
Muitas pessoas hoje que se dizem, que estão aí nas grandes religiões desse mundo, nas grandes denominações, muitos estão só por cerimônia, talvez por formalidades, talvez por dizer que participa de alguma coisa, de repente para ter um local para ser enterrado depois, quando ele morrer lá no cemitério da igreja, Mas muitos não se converteram ao Senhor de verdade. Muitos rejeitam a palavra do Senhor, muitos têm raiva da palavra do Senhor. Muitos não querem ouvir, por quê? Porque seus corações estão endurecidos, eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo, porque eles estão atendendo aos desejos, satisfazendo aos desejos dele. Tudo que é carnal, meu irmão, tudo que é da carne, procede dele. Tudo que é espiritual, procede de Deus. Não é o que nós temos aqui escrito aqui? Então, meu irmão, o que eu desejo a todos vocês que escutaram a mensagem até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, que você que ainda não é convertido no Senhor Jesus, que seu coração possa ser tocado, que seu coração possa ser quebrantado, que você possa ser alcançado por essa misericórdia do Senhor enquanto há tempo. Nós ainda estamos com tempo, estamos aqui falando e você está ouvindo. Então, enquanto nós temos esse tempo, que seu coração seja quebrantado, que você receba Jesus como seu Salvador. E Ele venha habitar através do Santo Espírito de Deus que Ele vai te enviar. Ele vai te selar com o selo do Espírito Santo. A partir desse momento você não pertencerá mais a esse mundo, pertencerá ao reino dos céus, a Cristo, a igreja do Senhor. E aí, meu irmão, você terá seus olhos desvendados, as escamas cairão e você enxergará a realidade, enxergará, você vai passar a enxergar a palavra do Senhor, enxergar o que está destinado a esse mundo, o que está destinado a você. Escutará com prazer, com alegria a palavra do Senhor e rejeitará as palavras desse mundo, porque esse mundo ele só tem conhecimento humano. Por mais que pareça bom, são coisas da carne. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. É isso que eu desejo a todos vocês, em nome de Jesus, que Ele ilumine os seus caminhos, que Ele retire você das trevas e traga para a luz. Esse é o meu pedido, meu irmão, nesse momento, e que seja da vontade do Senhor. Até a próxima semana, até os próximos dias, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.